Olá, eu sou o professor Rodrigo Alvarenga Rezende, do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade de Araraquara, e hoje trago para vocês a palestra Cultivo de Células em 3D, Passado, Presente e Futuro. Esta palestra será proferida pela professora Leandra Santos Batista, que é bacharel em Ciências Biológicas e doutora em Ciências Morfológicas, com foco no tecido adiposo humano e na fisiologia das células-tronco. Atualmente, ela ocupa o cargo de professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e como consultora científica da GCell 3D Cell Culture. Orientadora de mestrado e doutorado, ela tem mais de uma década de experiência profissional em cultura de células primárias a partir de tecidos humanos, cultura de células 3D, terapia celular, incluindo ensaios clínicos e engenharia de tecidos. Em 2017, trabalhou como pesquisadora visitante na Universidade de Lyon, na França, e atualmente é jovem cientista no estado do nosso estado, o Rio de Janeiro, pela FAPERJ, e possui bolsa de estudos com base em produção científica pelo CNPq. Olá, professora Leandra, como vai? Tudo bem? Olá, professor Rodrigo, tudo bem? Olá a todos. Agradeço o convite para estar aqui compartilhando um pouco com vocês, né, do nosso trabalho. E desejo, então, que o Congresso de Biofabricação 3D seja um sucesso. Acredito que vai ser um sucesso por conta, né, da programação, que está bem interessante. Obrigada. Boa apresentação. Obrigada. Bom, então, como o Rodrigo comentou, né, eu sou professora da UFRJ, do campus Duque de Caxias, trabalho em colaboração com o Inmetro, sou orientadora de pós-graduação no Inmetro, onde eu desenvolvo parte das minhas pesquisas, né, entre a UFRJ e o Inmetro. Dentro desses projetos, a gente está inserido na rede de bioengenharia do estado do Rio de Janeiro, então a gente tem alguns parceiros no Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e os resultados que eu trago aqui hoje também contam com a participação, então, da equipe da Universidade de Lyon. Nosso campus da UFRJ, ele é um campus recentemente, né, novo, tem por volta de 10 anos. Ele é um projeto, então, da expansão das universidades federais. Ele está localizado na Baixada Fluminense, então é um local de difícil acesso, então a ideia era levar a universidade para esse local. Está próximo à região serrana, né, apesar de estar no Rio de Janeiro, não está próximo à praia. Então, lá a gente tem o nosso campus da UFRJ e tem também o campus de laboratórios do Inmetro, que também é em Xerém. Dentro dos laboratórios do Inmetro, o Inmetro ele tem laboratórios nas 3 grandes áreas, física, química e biologia. A gente, então, pertence à grande diretoria de ciências biológicas. E o grupo que eu participo lá no Inmetro é o laboratório de bioengenharia tecidual. Então, o nosso foco é a engenharia de tecidos para diversas aplicações, né, incluindo a inserção da nanotecnologia nesses projetos de engenharia de tecidos. Esse, então, é o meu grupo de pesquisa. Então, o nosso grupo de pesquisa se chama CETAB, Células-Tronco Aplicadas à Biofabricação. Para quem tiver interesse, pode buscar o nosso site. As nossas linhas de pesquisas principais são relacionadas às células mesenquimais, células-tronco estromais de tecido adiposo, tanto em situação saudável, fisiológica, como em obesidade, e interação dessa célula com os demais tecidos. Tá? Essa célula, então, hoje, ela representa o nosso foco, então, a nossa ferramenta biotecnológica, que a gente utiliza em protocolos de engenharia de tecidos, principalmente osso e cartilagem. Essa engenharia de tecidos eu vou comentar com vocês ao longo da palestra.
ela tem diversas maneiras, né? Existem diversas maneiras de engenheirar um tecido. A gente tem focado muito nos últimos anos no cultivo tridimensional de esferoides. Além disso, a nossa proposta é utilizar esses esferoides também em protocolos de biofabricação, usando esses esferoides como blocos de construção em abordagens de bioimpressão. Eu vou falar também um pouquinho para vocês. Quando a gente pensa, então, no cultivo celular de células, né? Cultivo celular de células, ficou estranho, mas a maioria das abordagens, ela é em 2D, que a gente chama, quem trabalha nessa área conhece como monocamada. Ela é 2D porque a gente tem a célula aderindo a somente uma face da superfície. Com isso, a gente consegue expandir nossa célula, aumentar o número dessa célula, para obter, né, número suficiente para ensaios, diversos tipos de ensaios. Porém, esse tipo de cultura, ele traz uma limitação muito séria, principalmente quando eu penso em gerar um tecido. Então, quando eu penso no tecido, no nosso corpo, essa célula, ela não está mais flat, né? Ela não está chapada numa superfície. Na verdade, todas as nossas células, elas estão em interação com as demais células do tecido, né? Eu sempre falo para os alunos que o nosso corpo, ele é 3D, ele não é 2D, nós não somos uma folha de papel, né? Então, essa célula, ela está interagindo com outras células e também com moléculas que são ali secretadas, que a gente conhece como matriz extracelular. Então, a letra D, né, exemplifica bem como essa célula ela fica ativada e ela passa a sintetizar suas próprias moléculas de matriz, uma vez em cultivo tridimensional. Então, essa própria ativação celular também é benéfica para diversos protocolos, não só em engenharia de tecidos, mas para se obter diversas respostas fisiológicas das células, mais próximo ao que acontece em vivo nos tecidos. Na indústria farmacêutica hoje, atualmente, também não é diferente. Os testes, então, correntes, né, para testes de novos medicamentos, também são realizados em cultivo 2D, de monocamada. O principal motivo é porque esses protocolos na indústria já estão validados, né, então eles são reprodutíveis, isso é importante. Quando a gente pensa, então, numa avaliação em escala industrial, eles são suscetíveis a técnicas de alto rendimento, então, alto rendimento eu consigo obter milhares de informação, testar milhares de fármacos, né, de drogas ao mesmo tempo. Porém, ele tem alguns drawbacks, que a gente chama, né, que é justamente overestimar a eficácia terapêutica e, principalmente, ele não ser, então, possível de ser comparado às condições fisiológicas. Normalmente, uma droga, ela sofre uma triagem inicial para toxicidade no cultivo 2D e depois, caso ela não exerça nenhum efeito de toxicidade, ela passa, então, para o modelo animal. Do outro lado, esse modelo animal agora, ele é consumidor de tempo, são modelos complexos, envolvem altos custos de manutenção. Claro que isso está relacionado com o porte do animal, mas ainda assim, os de menor porte, os camundongos, têm alto custo. E hoje a gente enfrenta um assunto muito importante, que é o assunto ético, né? Então, até que ponto a gente pode manipular esses animais em laboratório, né? Então, a tendência é substituir esses animais ou, ao menos, reduzir o número necessário. No meio do caminho, então, preenchendo esse caminho entre o cultivo 2D e os modelos animais, a gente encontra o cultivo de células 3D. Então, quais são as vantagens? A principal vantagem é que ele é mais próximo à fisiologia do tecido e órgão, quando eu comparo com o cultivo 3D, 2D. E quando eu comparo os modelos animais, o que eu estou lidando agora são células humanas. Então, eles são modelos que a gente chama de humanizados. A maioria deles, né, os mais complexos, os mais completos em termos de informação, utilizam células humanas primárias. E eles surgem, então, como uma alternativa confiável ao uso de animais de experimentação. Então, ainda que
a gente utilize os modelos animais, e os modelos animais eles podem ser completos, né, em termos de fisiologia dos órgãos, existem muitos problemas de fármacos que acabam sendo eficientes no modelo animal, quando passa para o ensaio clínico ele não é eficiente. Ou, o que é pior, ele possa exercer algum efeito colateral que não foi previsto no modelo animal. O exemplo clássico que a gente tem de medicamento é a talidomida, né? Que foi o que aconteceu algumas décadas atrás com gestantes, os problemas de má formação, que não havia sido previsto nos modelos animais. Quando a gente pensa em cultura de células 3D, quando a gente dá aula ou uma palestra, tanto para graduação, pós-graduação, os alunos sempre tendem a achar que o cultura 3D, na verdade, é uma coisa super nova. Eu sempre explico que super novo são as metodologias que a gente utiliza hoje. Então, hoje a gente tem tecnologias muito avançadas, vou comentar sobre algumas com vocês. Mas o conceito de cultivar células em 3D, principalmente o conceito de cultivar células em agregados, é antigo. Então, o primeiro artigo, ele data de 1907, início do século XX, onde esse autor estabeleceu um novo método para recriar artificialmente esponjas. Então, ele utilizou uma espécie de esponja, ele dissociou essa esponja deu origem a pequenos agregados, pequenas massas de tecido indiferenciado, que mantido um tempo ali, né, nas condições de cultivo dele, eram capazes não só de proliferar, crescer, aumentar em número, mas ao longo do tempo se diferenciava, se formava uma nova esponja. Então, o uso então desses agregados de células-tronco, células indiferenciadas, para a formação desse tecido. É um conceito relativamente antigo. Curiosidade também é que o primeiro sistema de célula-tronco foi descrito também em modelo de esponja. Um outro autor que é bem importante nessa área, né, um embriologista, ele tem diversos artigos publicados nessa mesma linha, onde ele utiliza, então, também esses agregados, os agregados agora de células embrionárias, e ele foi um dos pioneiros a mostrar, então, que essa diferença de adesividade celular, de adesão célula a célula, ela acaba influenciando decisivamente na arrumação, na forma e na migração dessas células. Então, quando a gente pensa no período embrionário, a migração da célula ela é essencial para a formação de diversos tecidos, e, na verdade, isso tudo é ditado pela capacidade que essas células têm de interação, inicialmente, interação célula a célula. Hoje, existem algumas propostas, né, para esse mecanismo de auto-organização, o autoformação, automontagem. A primeira proposta está exemplificado na letra A, era baseado em diferentes tipos de moléculas de adesão para que essas células se auto-reconhecessem e formassem subpopulações nesses agregados. Hoje a gente sabe que não são diferentes subtipos, na verdade o que você tem são diferentes concentrações dessas moléculas na membrana plasmática, então as células que possuem maior concentração acabam aderindo mais fortemente no centro desse agregado, e isso vai levando também, o que está exemplificado na letra C, a diferenças na tensão interfacial dessas células. Então, existem diferenças de citoesqueleto, né, de regulação de tensionamento desse citoesqueleto, que vai impactar diretamente nos eventos de diferenciação celular. Além disso, imediatamente, a partir do momento que esses autoagregados, né, esses agregados celulares se formam, essas células começam a sintetizar proteínas da matriz extracelular, que é o que vai formar, então, esses microtecidos. Esse artigo, então, foi publicado pelo cientista Hans Kleber, ele é uma referência na área de organoides intestinais, onde ele mostra, então, uma breve história desse cultivo 3D. E aí, o que ele quer chamar a atenção aqui nesse gráfico é que, na verdade, o termo organoides já era utilizado desde a década de 60 até quase década de 90.
Depois esse termo sumiu da literatura, né, e voltou a crescer a partir de 2010. Então, nos últimos 10 anos foi onde a gente acompanhou o maior crescimento do número de artigos com esses agregados celulares, sejam esferoides ou organoides. Ora, por que na década de 60, 90, esses 30 anos, você tinha muita citação desse termo? É porque, na verdade, não é o organoide que a gente conhece hoje, tá? A maioria desses cultivos eram explantes de tecido, então eram tecidos que eram picotados, colocados em cultura, por vezes aquelas células migravam, aquele explante era mantido por um determinado período de tempo. A maioria também desses explantes eram derivados de tumores. Então era uma tentativa de cultivar aquele tecido in vitro, né, com a sua estrutura tridimensional, mas não é a técnica que a gente conhece hoje. Hoje a gente consegue dissociar essas células, purificar alguns tipos de célula, incluindo células-tronco, e então fazer com que ela recapitule esses eventos de formação de tecido in vitro. Na década de 90 também surge o conceito da engenharia de tecidos. Então esse é o primeiro artigo que mostra então o primeiro conceito, né, dessa área. Essa área, ela já surge de maneira interdisciplinar. Por quê? Porque ela pretende utilizar tanto polímeros em forma de arcabouços quanto células. Então, a gente tem em intensa cooperação, né, pesquisadores na área de física e química relacionados aos arcabouços e pesquisadores da área biológica para os substitutos de células. A premissa era bem simples, é genial, mas ela é simples, no sentido que eu ia, então, engenheirar, produzir no laboratório um arcabouço polimérico biocompatível, biodegradável, associar esse arcabouço às minhas células e, dependendo do tipo de célula que eu associo, eu consigo gerar diferentes tipos de tecido, tá? Esse arcabouço ele tem que ser biodegradável, porque o tecido engenheirado, ele não é prótese, então a gente não quer que ele fique ali no corpo. Na verdade, a gente quer que esse arcabouço seja degradado aos poucos para dar lugar a um tecido biológico nativo, ok? Então, na época, na década de 90, nem se conhecia, não se trabalhava ainda em cultivo com células-tronco indiferenciadas. Então, a ideia era associar mesmo as células diferenciadas, e isso foi mudando ao longo do tempo. Essa questão foi mudando, né, tanto em relação ao tipo celular que passa a ser utilizado, quanto às metodologias de cultivo. Então, esse artigo que eu mostro aqui, ele é recente, e o interessante dessa figura, desse artigo, é que ele mostra, então, os diferentes tipos de cultivo que eu posso fazer até chegar ao 3D. Então, o primeiro é o 2D, que eu mostrei no esquema anterior, onde mostra que a célula, então, está aderida só numa superfície, e eu posso complexar um pouco esse sistema utilizando alguns substratos. Então, eu posso utilizar alguns hidrogéis, alguns coatings naquela minha garrafinha, mas ela continua 2D. No meio do caminho entre o 2D e o 3D, existem técnicas de cultivo de transwell. Quem trabalha nessa área já trabalhou algum dia, né, alguma vez com essa metodologia, ela é bem comum. Ela é interessante porque eu posso, então, cultivar uma população de células no inserto, né, no inserto do transwell, e uma outra logo abaixo. Eu posso avaliar como uma cultura, uma população de células interfere na outra, através da secreção de fatores, ou até mesmo ensaios de migração, ok? Agora, esse transwell, né, essa parte de baixo, ela pode estar associada a hidrogéis. Se eu quiser complexar melhor o meu sistema, posso chegar até formar estruturas epiteliais. Quando eu penso no 3D, então a minha célula precisa agora estar em 3 dimensões, né? Então, essa minha célula, ela pode estar, por exemplo, embebida num hidrogel, é o 3D, tá? E aí eu vou agora estudar todo esse tensionamento, toda, né, essa modulação desse hidrogel na superfície da minha célula, como eu mostrei no primeiro slide, ou eu posso também utilizar cocultivos.
Então, para dar um exemplo prático, os equivalentes de pele que são utilizados hoje em testes de cosméticos em substituição aos usos de animais, a maioria das metodologias utilizam essa plaquinha de Transwell, onde eles têm, então, a camada de célula epitelial, queratinócitos, e a parte de fibroblastos, mimetizando a derme, normalmente associado a algum tipo de hidrogel. E a engenharia de tecidos hoje, então ela nasce daquela maneira, na década de 90, uma maneira que a gente chama, que a literatura chama hoje de scaffold based. Por quê? Porque ela depende de um arcabouço polimérico, okay? Que agora é um biomaterial porque ele é biodegradável e biocompatível. Vantagem desse biomaterial que eu posso produzir ele com um design específico para um determinado tecido. Então, aqui está exemplificada uma figura da minha tese de doutorado, onde a gente associava essas células de tecido adiposo a arcabouços de hidroxiapatita, na tentativa de mimetizar a parte óssea do osso, ok? Porém, a grande desvantagem é que a maioria deles não é suscetível à morfogênese e eventos de organogênese. Então, apesar de ser possível interagir a minha célula com esses arcabouços, ela tem uma certa dificuldade de recapitular os eventos de diferenciação. Quando eu penso agora num outro tipo de abordagem, que a abordagem agora é scaffold free, eu não estou utilizando, a princípio, o meu arcabouço polimérico tridimensional. O que eu estou fazendo é agregar essas células e fazer com que essas células produzam sua própria matriz. E se essas células agora são células indiferenciadas, ou seja, né, elas ainda precisam de um estímulo para virar um determinado tipo celular, a maioria dessas metodologias, né, que priorizam a formação desses agregados, são suscetíveis à morfogênese e eventos, então, de formação de tecidos. E aí ela passa a ficar interessante para a engenharia de tecidos. No nosso caso, a gente trabalha com abordagem scaffold free e esferoides. A gente tem uma fabricação high throughput, de alto rendimento. A gente usa uma plataforma automatizada para gerar esses esferoides. Esses esferoides agora, eles são homogêneos tanto em tamanho quanto em forma. Isso para a gente é muito importante por conta dos protocolos de biofabricação que a gente tem desenvolvido no grupo também. Outro fator importante é a reprodutibilidade. Então, a gente tem um sistema em que a gente confia, né? A gente varia, a gente já tem testado diferentes tipos de célula e ele funciona da mesma maneira. E eu posso manter, então, esses agregados por long term, né? Ou seja, por vários meses em cultura, e assim eu vou alcançando fenótipos de diferenciação mais eficientes, tecidos mais maduros. Aqui um exemplo de vídeo, para vocês terem uma ideia. Então, aqui o esferoide formando, né, decantando e compactando no nosso sistema de cultivo. Ele compacta, ele diminui a sua área, justamente porque há uma upregulação de moléculas de adesão, e simultaneamente a essa upregulação de moléculas de adesão, esses esferoides iniciam, então, a síntese de matriz extracelular. E aí, dependendo do estímulo que eu coloque na minha cultura, eu consigo, então, engenheirar alguns tipos de tecido. Esses tipos de tecidos que eu consigo engenheirar vai depender do tipo de célula que eu estou trabalhando. No caso, no grupo, como eu mencionei, a gente trabalha com a célula de tecido adiposo estromal. Ela é multipotente, então ela é capaz de diferenciar em cartilagem, osso e tecido adiposo. Então, são esses protocolos que a gente vem ensaiando e vem mostrando, né, que é possível de fazer a partir dos esferoides. Abordagem scaffold free. Ao longo dos anos também, a gente foi, então, setando, né, alguns endpoints em toxicologia seriam as análises finais. Então, eu posso analisar tanto o meu esferoide em si, por análises de microscopia, análises biomecânicas, análises moleculares, como eu posso coletar o sobrenadante dessa cultura e analisar agora diversas moléculas.
fatores de crescimento, análises bioquímicas, medidas indiretas de viabilidade, até mesmo ensaios de ômica. Vou mostrar um exemplo para vocês. Como eu falei, o nosso protocolo ele é reprodutivo, então a gente tem uma variação muito pequena no diâmetro que é formado desses esferoides, e a gente conseguiu também, através de uma tese de doutorado, um servidor da casa, do INEP, ele conseguiu, então, aplicar uma medida metrológica de traçabilidade no ensaio biomecânico. Então, é uma medida hoje que a gente confia, então a gente tem certeza que aquela medida está correta e a gente já consegue estabelecer relação com os tipos de diferenciação e o valor de força mecânica, e essa força mecânica também está relacionada à viabilidade. Então, ele é um ensaio hoje de controle de qualidade do nosso grupo. Esse é um exemplo de artigo que a gente publicou nesse modelo para engenharia de cartilagem. Esse trabalho ele é interessante, ele foi realizado em colaboração com a Universidade de Lyon, onde a equipe de lá realizou a parte de proteômica. Proteômica, na verdade, secretoma, porque a gente coletou sobrenadante de cultivo, né, desses esferoides e levou para análise no massas. E a gente validou o nosso sistema, então a gente encontrou mais de 700 proteínas, sendo que quase 200 relacionadas ao evento de condrogênese. E quando a gente olha o objeto, né, o nosso objeto de estudo, que seria essa célula de tecido adiposo induzida, estimulada para cartilagem, a gente percebe que é onde a gente tem uma maior quantidade de proteínas upreguladas. Para a engenharia de osso, a gente, então, também tem estimulado esses esferoides, é claro que o estímulo ele vai mudando. A gente tem, então, analisado, percebido alguns marcadores interessantes para a via óssea. A análise de mineralização de cálcio extracelular mostra a presença desse cálcio extracelular na histologia, que é a figura que é exemplificada em C e D, essa parte mais roseada. Porém, o que a gente percebeu nesse primeiro trabalho, que também a gente acabou de publicar esse ano, é que eu tenho um construído que está gerando osso, mas ele ainda não é um osso maduro, ok? Como é que eu percebi isso? Pela análise, né, mais detalhada desse processo de mineralização. Então, a gente ainda não tem cristais de hidroxiapatita, que é o que a gente almeja como final da maturação óssea. Então, a gente ainda está investindo em outras abordagens, complexando mais esse sistema. Ao mesmo tempo, a gente tem testado esses esferoides no meio do caminho do osso, né? A gente tem utilizado já em alguns protocolos de regeneração pré-clínico, modelo animal, tem tido uns resultados interessantes. Falei, então, da nossa experiência com os esferoides de tecido adiposo e os organoides, né? Hoje é muito falado isso, não só na literatura científica, mas na mídia de uma maneira geral, né? Os mini brains. Esses organoides, eles também são agregados celulares, então a metodologia, ela é step by step, né? Então ela tem várias etapas, mas ela é um pouco similar, porque é uma metodologia de agregado. Esse organoide agora, obrigatoriamente, ele vem de uma célula-tronco, tá? O esferoide eu poderia fazer de células diferenciadas, existem alguns trabalhos com condrócitos, por exemplo, o organoide não. Essa célula-tronco, ela pode ser tanto uma célula pluripotente como uma célula-tronco adulta, sendo que a pluripotente, a mais utilizada, né, acho que a só utilizada, é a iPS, que é a Induced Pluripotent Stem Cell, que é aquela célula do Yanamaka, primeiramente descrita pelo pesquisador Yanamaka em 2006, onde eu consigo, então, isolar uma célula adulta, um fibroblasto, e pela transfecção eu dediferencio essa célula para o estágio pluripotente, ou se utiliza uma célula-tronco adulta. Então, é aquela célula que só vai gerar um tipo celular. Essa célula pluripotente, a vantagem é que ela gera agora, em teoria, todos os tecidos do nosso corpo. Esse organoide também é formado por auto-organização, automontagem, e a diferenciação ela também é controlada através de estímulos morfógenos. Então, aqui nesse esquema estão exemplificados
os principais organóides, né, da literatura, que é o brain, o fígado, o rim e o intestino. No caso do intestino, ele não vem de uma AIPS, mas ele é gerado a partir de uma célula-tronco adulta, lá da base da cripta do epitélio intestinal. Então, é necessário purificar essa célula através do marcador que está exemplificado, LGR5, e aí eu gero, então, embebo essas células em matrigel e gero o meu organoide. Interessante notar que, quando eu gero o meu organoide, essas células voltam à base da cripta de maneira similar ao tecido isolado, né? Então, o interessante do organoide também, que é uma característica que difere ele, é que não só a célula recapitula os eventos de diferenciação, como ela recapitula certas áreas, certos microambientes teciduais, certos nichos de célula-tronco. Aqui, então, está exemplificado o protocolo da principal pesquisadora, né, pesquisadora pioneira na área dos mini-brains, que é a Alan Caster. Esse é um protocolo que ela publicou na Nature Protocols. E ela mostra, então, as principais etapas de formação desses organoides. Então, existem, a partir do 10º dia, ela embebe esses agregados em matrigel, ok? E aí ela vai notando diferenças de morfologia, então ela vai selecionando os agregados que respondem ao estímulo que ela está colocando ali no meio de cultivo. Então, não é uma técnica ainda dita reprodutível, a ineficiência ainda é baixa. Mas o fantástico é que no final de 28 dias, ela tem, então, reproduzido diversas regiões do cérebro, tá? Com arquitetura, né? Com a questão do microambiente, a organização celular, de matriz celular, muito similar ao que a gente encontra no tecido nativo. Esses organoides começam a ser utilizados em outras abordagens. Aqui está exemplificado o uso dos mini-brains como modelo de infecção viral, infecção de Zika. Então, nesse trabalho, o autor gerou 3 regiões diferentes do cérebro. Ele também tem uma espécie de bioreator, né, em pequena escala, para adequar, acomodar esses organoides. E na presença, então, do vírus, ele começa a mostrar, né, é bem claro aqui nessa figura inicial, que o organoide diminui de tamanho, então você tem intensa morte celular, e ao longo do trabalho ele vai mostrando outras alterações também. E qual é o futuro dessa área? Né? O futuro, então, da área de organoides é, na verdade, acoplar essas metodologias de cultivo a abordagens de microfluídica, ok? Então, a ideia é cada vez mais manter por mais tempo esses mini tecidos, esses construídos em laboratório, desafiar ele com diferentes drogas para que se obtenha respostas fisiológicas mais próximas ao in vivo que eu mostrei nos meus primeiros slides. E a biofabricação? Então, a biofabricação, na verdade, dentro da área da engenharia de tecidos e medicina regenerativa, ela pretende gerar, de maneira automatizada, produtos biologicamente funcionais. Então, a biofabricação, ela vem atender a uma premissa inicial da engenharia de tecidos, concebida lá na década de 90, que é de substituir o transplante de órgãos. Então, agora eu não quero fazer tecidos miniaturizados, né, em escala micrométrica. Eu quero fazer tecidos em escala macro, que eu possa depois transplantar aquilo no paciente. Dentro das abordagens da biofabricação, eu tenho a bioimpressão e o bioassembly, tá? O bioprint e o bioassembly, os dois, então, vão utilizar diferentes abordagens, associações de células a materiais para gerar, então, um tecido complexo que sirva para essa implantação. Aqui, então, é um vídeo de bioprint que a gente realizou no laboratório. Então, no laboratório, a gente começa a ensaiar esse tipo de protocolo também. A gente já tem um arcabouço que é formado pela própria bioimpressora.
e aí agora a impressora está depositando as células. E o grande barato, né, da bioimpressão é que, na verdade, agora não é mais aquele pesquisador fazendo aquele arcabouço de maneira manual no seu laboratório. Na verdade, o que você tem são programas de software que escaneiam diversas regiões do tecido, diversos tecidos e órgãos, então eu posso reproduzir espacialmente exatamente como aquele tecido e órgão é. Não vou me aprofundar muito, né? Eu sempre falo que eu sou uma usuária dessa tecnologia, eu não sou especialista. No congresso, vocês vão ter, então, já devem ter assistido ou irão assistir diversas palestras de especialistas nessa área. Mas, para pesquisadores como eu, que são usuários, a grande emoção, né, dessa área é justamente essa organização espacial. Então, eu vou gerar tecidos complexos em escala macro e vou conseguir posicionar diferentes tipos de células, recriando também o que eu vejo em vivo. Aqui é um exemplo de um trabalho na área para engenharia de cartilagem. Foi uma abordagem bem interessante dos autores. Então, eles têm um suporte de hidrogel, né? E eles vão, então, com o auxílio da extrusora, do bico, né, da extrusora, eles vão posicionando, então, imprimindo a biotinta, o hidrogel, com os esferoides de mesenquimal, esferoides esses diferenciados para cartilagem, tá? E depois que ele posiciona esses esferoides em vários feixezinhos que ele organiza estruturalmente, ele faz o processo, então, de crosslink por banho de cálcio e luz UV, e agora ele tem os esferoides posicionados nessas linhas. Essas linhas são compostas de hidrogel mais soft e o restante do construído de hidrogel mais rígido. E o que ele pretende com isso? Pretende mimetizar as diferentes regiões de matriz extracelular da cartilagem. Então, quando eu olho a cartilagem nativa, em volta das células dos condrócitos, eu tenho matriz extracelular mais soft e ao longo da cartilagem mais rígida. E isso só é possível com a bioimpressão. No nosso caso, a nossa estratégia é, então, posicionar esses esferoides. Então, a gente utiliza um arcabouço produzido pelo CBPF, que ele é composto de polímero e carbonoapatita, hidroxiapatita na escala nanométrica. É interessante porque ele estimula essa célula para a diferenciação óssea. Então, a nossa ideia é preencher esse arcabouço já com esses microtecidos, esses agregados celulares, para estimular a regeneração óssea. A gente já tem alguns resultados preliminares interessantes em vivo, pré-clínico. Qual seria o futuro agora, né? Eu falei do futuro lá, do uso desses agregados celulares para testes in vitro, formação de tecidos in vitro. E o futuro agora na área de bioimpressão é o 4D Bioprint. Então, a abordagem que eu dei de exemplo para vocês, né? Os autores imprimiram os esferoides para mimetizar as regiões da cartilagem, onde esses condrócitos normalmente estão inseridos, e ele já tem ali um construído funcional, ele não vai mudar de forma, ele não vai sofrer estímulos adicionais. Aqui no 4D Bioprint, eu adiciono a variável tempo. Então, além de fazer o meu construído de maneira mimética aos meus tecidos e órgãos nativos, eu quero agora continuar estimulando isso no meu laboratório para alcançar um nível maior de maturidade tecidual, ok? Aqui no esquema está exemplificado, tá vendo? Foi bioimpresso células com hidrogel, com uma biotinta, que ao longo do tempo permite uma certa migração, movimentação celular. Trouxe um artigo de exemplo, um artigo que eu achei bem interessante, onde ele imprime, então, essas ressecções, microrressecções, para gerar esses agregados celulares, e o material dele, ao longo do tempo, ao longo do cultivo,
essas ressecções elas vão se dissolvendo, e isso permite com que esses agregados, esses pequenos grupos de células, comecem, então, a interagir entre si. Isso é controlado de acordo, então, com o estímulo de diferenciação que essa célula, ela está sofrendo, tá? Então, eu tenho fatores de crescimento iniciais e fatores de crescimento, então, que vão maturando, e ao mesmo tempo que essas células, esses agregados vão maturando, vão formando esse tecido nervoso. Agradecer, então, a todos, né, do grupo CETAB, os alunos de pós-graduação, doutorado, mestrado, os alunos de iniciação científica, a todos os pesquisadores que colaboram, então, com o grupo, são inúmeros. Aqui eu estou destacando os pesquisadores do Inmetro, então o Anderson, que na verdade foi meu aluno de doutorado e hoje participa do grupo, e os pesquisadores José Mauro Grangeiro e Leonardo Boldrini. Nosso grupo ele tem se dedicado também à divulgação científica, né? Isso é muito importante hoje, principalmente hoje, né? Que as pessoas voltam os olhares para a ciência, percebem o quanto a ciência ela é importante na vida do cidadão. Esse foi um dos primeiros projetos, que é o livro Tecido Adiposo, Vilão é o Herói, junto com a minha aluna de mestrado, ela é professora de biologia de escolas públicas. E é bem legal para quem tem interesse e quem está iniciando nessa área, né, de saúde-tronco, medicina regenerativa e engenharia de tecidos. Ele traz uma linguagem bem interessante, bem acessível. Outros projetos que a gente tem são ações pontuais com escolas públicas da região da Baixada Fluminense. Aqui eu mostro para vocês, então, um exemplo de atividade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, que ela é nacional, a FRJ tem, então, a edição dela, onde a gente montou o que a gente chamou de biofábrica de tecidos e órgãos. A gente montou as diferentes etapas, então, que eu mostrei, expliquei hoje aqui para vocês. A gente montou isso para os alunos, para eles experimentarem como é que seria essa biofabricação. Então, ele, através de areia cinética, massinha, a gente mimetiza esses agregados celulares e eles vão montando essas diferentes peças com auxílios de moldes 3D. Esses moldes 3D foram gentilmente produzidos pelo Centro de Tecnologia da Informação Renato Arche. Então, a contribuição através do Dr. Jorge, que então agradecer a contribuição do CTI. Além da parte, então, de divulgação científica, de atuação com alunos da escola, a gente também tem promovido workshops na área de bioimpressão e engenharia de tecidos. Então, já foram 2 workshops, um em 2018, outro em 2020, diversos pesquisadores, inclusive internacionais, referências da área, como, por exemplo, o Dr. Vladimir Moranov, que também vai falar aqui no evento, no congresso. E a gente tem promovido também cursos para o pesquisador que quer iniciar nessa área de cultivo celular 3D. Então, são cursos, já foram 8 edições, são cursos bem focados em teoria, mas também na prática. Então, é para quem quer, de fato, iniciar essa área no seu laboratório. A nossa próxima edição está próxima, na verdade, e ela vem com um diferente formato, principalmente devido à pandemia. Então, a gente vai ter um módulo teórico até um pouco mais intenso, profundo, mas vai ser online, tá? E uma segunda parte depois, né, para quem desejar, em pequenos grupos, uma parte prática. Então, quem tiver interesse, né, de saber as ações do grupo, pode, então, visitar o nosso site, que eu mostrei lá no início da palestra, ou me acompanhar na rede social LinkedIn, onde eu posto normalmente esses eventos, e também acompanhar a nossa startup, que foi citada, né, inicialmente, né, eu sou consultora científica, startup GECEL, Cultivo 3D. A gente, então, fundou essa startup porque a gente acredita, né, na ciência brasileira, no poder transformador dessa ciência para a nossa sociedade. Então,
é uma maneira, então, da gente transferir, né, essa tecnologia, da gente levar essa tecnologia que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos lá para a ponta, né, lá para a sociedade, seja através de pacientes, enfim, ou até mesmo atendendo os próprios pesquisadores. Obrigada. Leandra, muito obrigado pela sua apresentação, muito interessante e rica em detalhes. Para quem não tem muito conhecimento na área dos esferoides, nessa área celular também, eu acho que traz, certamente vai despertar o interesse de mais leituras, né, na busca de mais conteúdo. A gente sabe que você transita entre a Federal do Rio de Janeiro, né, e os laboratórios do Inmetro, né, quer dizer, então isso indica também, e eu também particularmente acompanho os trabalhos, né, sobre a questão do controle da metrologia, do padrão, né, de tamanhos, por exemplo, dos esferoides, né, dos organoides, dessas estruturas. Né, então, acredito que isso seja um tema bastante relevante e de muita consideração por parte de vocês, não é? Isso, na verdade, eu fui contaminada pela metrologia, contaminada de maneira positiva, né? Hoje a gente vê, não só no Brasil, como no mundo, uma falta de reprodutibilidade de experimentos científicos. Esse problema foi até notícia da Nature, alguns anos atrás, e os pesquisadores, eles entendem que essa falta de reprodutibilidade é por conta da pressão científica, de produção de resultados, de publicação, quando, na verdade, na maioria dos casos, o grande problema é a base, né, o controle de qualidade do que está sendo utilizado. Então, lá no laboratório de bioengenharia tecidual, isso sempre foi uma preocupação. Então, a gente tem todo um sistema de controle de qualidade para essas células elas são monitoradas, são certificadas em termos de autenticidade, existe monitoramento de controle microbiológico, incluindo o micoplasma, né, que é uma contaminação que a gente chama silenciosa, não tem como detectar, a não ser por testes. E com isso você já tem uma célula que você vai trabalhar, né, o seu esteroide, o seu agregado, já uma célula que passou por controle de qualidade. Então, isso já é um diferencial. Depois disso, ainda tem a preocupação da reprodutibilidade na formação desses esferoides. Então, não adianta eu gerar isso cada hora de um jeito, porque eu não vou ter depois um protocolo reprodutível. Então, vai sair do meu laboratório aqueles protocolos que só o próprio pesquisador consegue reproduzir, né? Isso também não contribui para a ciência de uma maneira geral. Pior ainda quando a gente pensa agora nesses produtos, né, da engenharia de tecidos, que um dia o grande objetivo é que sejam utilizados em terapia. Então, imagina, né, eu preciso lá, vamos pensar num futuro, e tomara que não tão distante, eu preciso engenheirar um osso para transplantar aquele paciente, então o médico me passou lá, né, os dados, eu transformei aquilo, decodifiquei na minha bioimpressora, e agora estou produzindo, e aí eu tinha que gerar um esteroide, sei lá, de 200 micrômetros, estou gerando um de cada tamanho, né, isso com certeza não vai funcionar lá na ponta da aplicação. Então, por isso que a gente tem também essa preocupação. Com certeza, muito bem colocado. E a gente observa também muitos trabalhos complementares, né? Trabalhos de pesquisador, realmente, né? De cientista, quer dizer, não só a bancada de laboratório, né? Mas colocar isso do laboratório para fora, para a sociedade, né? Para a própria comunidade científica, para os jovens, crianças. Então, a gente percebe aí um trabalho bem grande de vocês também no sentido de extensão, né, de levar isso aí para entusiasmar futuros pesquisadores, né, isso é bastante importante também, não é? Sim, sim. Então, na verdade, eu sempre acreditei nisso, né, eu sempre acreditei, desde aluna,
Na verdade, a gente não faz ciência só para produzir o artigo científico, isso não move. Claro, é importante, óbvio, né? É uma maneira de medição de produtividade utilizada até hoje, mas a gente faz ciência, na verdade, para que isso seja benéfico para a sociedade de alguma maneira. Então, seja através do ensino, melhorando o ensino de alguma maneira, seja disponibilizando novos produtos, novas tecnologias. Em relação à disponibilização de novas tecnologias, eu acredito que a biotecnologia ela vive um momento muito feliz, né? Então, que novas tecnologias têm surgido a cada momento e que com certeza vão impactar, têm o potencial de impactar a sociedade. E aí a gente tem que ter também pesquisadores que se dediquem a essa ponte, né, que a gente chama de translação, né? Certamente esse momento de pandemia, ele é muito pesado para todo mundo, né, mas a gente também tem que, como cientistas, aproveitar o momento também para trazer outros desenvolvimentos. Leandra, então eu gostaria de agradecê-la mais uma vez, é sempre um prazer ter esse contato aí com você, estar próximo, vendo os trabalhos do grupo, do seu grupo, do professor Grangeiro também, né, de todos os envolvidos. É uma satisfação muito grande ter você aqui e a gente espera ter outras oportunidades no futuro. Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço mais uma vez o convite, desejo sucesso aí ao Congresso. Obrigado.